Olha, tem só duas maneiras de viver. Ou você muda a realidade, ou você muda a sua interação com ela. É só esses dois, não tem como fugir. Aí nenhum deles funciona sozinho, geralmente. E eu digo isso porque eu sinto que a gente passa muito tempo tentando objetivamente mudar as coisas ao nosso redor, numa busca perpétua por mais dinheiro, mais conforto, mais amigos, mais sucesso, mais sexo, que se baseia numa esperança genuína de que isso vai tornar a nossa experiência da vida melhor. O que tem um pouco de razão, inegavelmente, por mais que ela seja deturpada pelo ideal mentiroso de felicidade consumista que a indústria cultural vende pra gente o tempo todo, e hoje mais do que nunca. Malditos famosos ricos e suas dancinhas na frente da piscina. Mesmo assim, não deixa de ser uma estratégia um pouco irônica, já que independente dos seus esforços, nosso controle sobre a realidade objetiva das coisas só vai até certo ponto, e esse nem é um ponto tão alto assim. Por mais que você esperneie, sempre vai ter coisas que você é e não pode deixar de ser. Sempre vai ter coisas que você faz e não pode deixar de fazer. Os estoicos perceberam isso há milhares de anos e concluíram que se você atrelar a felicidade ao controle da realidade exterior, você nunca vai ser feliz. E que a verdadeira chave para isso está no controle de si mesmo, sobre a sua mente, sobre a sua interação com essa realidade incontrolável. E isso não é nenhuma grande novidade. Se a gente faz tão pouco disso, é menos por teimosia e mais pela ausência de uma orientação mais clara que não seja só um coach dizendo pra gente mudar de perspectiva, ver as coisas pelo lado positivo, ou qualquer outra resposta vaga e pronta que não diz realmente nada sobre como fazer isso. Obrigado pela ajuda, Sherlock. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre uma maneira de interagir com a sua vida do jeitinho que ela é hoje, que permita melhorar a sua experiência dela. Uma maneira que eu encontro e admiro sempre que eu assisto O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um dos meus filmes favoritos, que eu amo de paixão, e que pra mim é uma demonstração muito clara de que a melancolia e a insuficiência da vida cotidiana não é, ou pelo menos não precisa ser, um aspecto intrínseco da realidade que a gente experimenta. Fazia um tempo que eu queria falar sobre esse filme e sobre esse tema, então aqui estamos. Espero que goste. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi lançado em 2001, quando eu ainda era um bebê, então eu não pude ir no cinema. Eu sei, vergonhoso da minha parte, mas desde que eu vi pela primeira vez eu vejo todo ano. Se tornou um dos filmes que eu tenho que são um porto seguro pra mim, algo que eu sei que eu posso assistir em qualquer momento da minha vida que vai me fazer bem. Ele tem essa qualidade transportadora na qual a minha experiência cotidiana da vida é posta em suspensão e eu vivo algo novo, mágico e tão cheio de coração. Os filmes do Hayao Miyazaki fazem isso muito bem, esse transporte para uma coisa diferente, mágica e bonita, e não é surpresa que todos eles também são parte do meu porto seguro pessoal. Mas o que me chama a atenção é que, diferente deles, Amélie não tem nada explicitamente mágico e fora da nossa realidade, que ajuda a explicar esse efeito de transporte, né? Não se passa numa casa de banhos espiritual, não tem nenhum vizinho grande e peludo que voa e faz sua plantação crescer à noite, nenhum peixinho que vira menina. Não, Amélie trata de eventos absolutamente triviais do dia a dia. Ler um livro no ônibus, comprar verdura na feira, achar uma caixinha antiga na parede do banheiro, um álbum perdido, conversar com os colegas de trabalho ou com os vizinhos. Não tem aqui nenhuma aventura épica, nenhuma jornada espiritual. Sim, tem o amor, o romance, que é o tema principal do filme e é sempre mágico. Mas mesmo ele acaba sendo periférico porque ele está imerso nesses pequenos episódios singelos do cotidiano. E se esses episódios ainda assim carregam uma magia, um encantamento, um pó de pirlim-pim-pim, é única e exclusivamente pela forma que a Amélie interage com eles. O mérito é todo dela, é isso que nos mantém assistindo. É como se a gente visse essas coisas pela lente dos olhos dela, que é bem diferente da lente que intermedia o nosso próprio olhar para o mesmo tipo de evento na nossa própria vida, que tende a ser bem desencantada, na verdade, para não dizer monótona, industrial e francamente melancólica. Todo mundo pega ônibus, todo mundo troca ideia na padaria, todo mundo compra verdura na feira, todo mundo acha umas coisas perdidas de vez em quando e às vezes essas coisas até são legais, mas ninguém se diverte tanto quanto ela. Isso não. O filme me passa muito essa sensação de que cada elemento, por mais que pequeno do dia dela, tem o potencial de se transformar numa aventura, numa coisa interessante. Mas, claro, nem tudo pode ser interessante, não importa se você tá em Paris, a cidade do amor, ou mesmo no País das Maravilhas. Até lá tinha aqueles dois gêmeos que eram insuportáveis e aquele gato arrombado. Então o único jeito de tudo parecer interessante é se isso não for uma característica das coisas ao seu redor, e sim de quem tá olhando para elas. E se esse é o caso, isso diz muito mais sobre quem é a Amélie do que sobre a realidade em que ela vive. Amélie é um bombonzinho de baunilha
que me fez ter um crush eterno em qualquer garota que usasse esse corte de cabelo ou similares, mas ela também é uma filha única, que não tinha lá os pais mais atenciosos do mundo, que acharam que ela tinha uma doença no coração que ela não tinha e com isso ela não pôde ir pra escola, nunca fez nenhum amigo e pra piorar ela viu a mãe morrer na frente dela. Resumindo, ela passou a infância inteira completamente sozinha. Tudo isso é narrado no começo de forma bem cômica e a gente não dá muita importância, mas não deixa de ser uma completa tragédia e não é um desenvolvimento saudável para uma criança. Isso gerou crônicas deficiências comunicativas que a gente percebe em muitos momentos durante o filme. Dito isso, e eu vou ser bem cuidadoso nessa parte, eu também acho que existe uma relação entre isso e a postura da Amélie perante a realidade. Sem pais que a levassem no parque de diversão para tomar sorvete, sem amigos para brincar na rua e ainda numa era sem internet, na qual os celulares realmente só eram para comunicação e não haviam ainda se tornado um mecanismo de alienação em massa, ela foi forçada desde cedo a desenvolver uma certa autossuficiência, caso ela não quisesse morrer de tédio. E muito disso reflete na forma como ela vê a vida, na minha opinião. Se tudo parece chamar a atenção dela, isso só expressa como ela nunca parece refém de estímulos externos para se divertir. Tamanha se tornou sua capacidade de criar os seus próprios estímulos, as suas próprias brincadeiras e transformar as situações banais em coisas interessantes e divertidas. Ela nunca está à espera de que alguma coisa legal aconteça com ela e por causa disso tudo que ela faz é extremamente intencional. Ela nunca parece ser arrastada pelas circunstâncias ao seu redor, já que ela está sempre ativamente criando as suas próprias circunstâncias. Pessoalmente, a sensação de ser arrastado é uma das que eu mais odeio, essa coisa de ser pego no fluxo das pessoas, no emaranhado das suas vidas, de tal forma que as coisas passam a acontecer sem que você tenha escolhido nenhuma delas, e subitamente você tá saindo do trabalho que você não gosta pra ir numa festa que você nem queria ir, pra beijar alguém que você nem queria beijar. Ok, ficou um pouco pesado, né? Vamos dar outro exemplo. Sabe aquela pessoa que vive reclamando que queria encontrar alguém especial com quem ela tivesse uma conexão, mas ao mesmo tempo nunca conversa com ninguém novo? Então, é como se a Amélie fosse o oposto disso. Ela tá tão desacostumada a esperar e tão acostumada a agir que é como se a sua experiência da realidade tivesse se tornado independente da realidade. Ela cria a sua própria experiência e, portanto, não surpreende que o filme tem tanto essa pegada de surrealismo e magia. Por fora, ela é uma simples garçonete, nos seus 20 e poucos anos, morando de aluguel num apartamento pequeno, com vizinhos esquisitos e filha de um pai viúvo que não liga muito pra ela. Analisando objetivamente desse jeito, eu duvido que alguém invejaria muito essa situação. Mesmo assim, eu não consigo evitar que, sempre que eu assista, uma parte de mim pense baixinho que, poxa, queria ter uma vida assim. E por que isso acontece? Da última vez que eu chequei, eu não tinha o sonho secreto de ser garçom em Paris. Não é a realidade objetiva da vida dela que me atrai, e sim a interação com ela. É o fato de que ela junta pedrinhas de vários lugares para depois jogar no rio, o fato de que quando ela vê um senhorzinho cego tentando atravessar a rua movimentada, ela cria uma narrativa sinestésica e uma experiência linda para os dois. É que ouvir uma fofoca sobre a receita do amor na padaria vira para ela motivo de fazer um experimento social no mínimo curioso, e achar uma caixinha de brinquedos abandonada vira o momento de propiciar uma experiência profunda e tocante para um desconhecido. É esse tipo de coisa que me faz passar vontade, porque eu sei que esse tipo de evento trivial acontece na minha vida o tempo inteiro, mas nenhum deles se transforma em nada além disso. E eu sei o que você está dizendo. Vinícius, isso é um filme completamente embelezado de modo a servir seu propósito capitalista de entretenimento, sem nenhum compromisso com a veracidade das coisas. E mesmo se não fosse, ela tá em Paris, a cidade mais mágica do mundo, onde até rato vira dono de restaurante, e você tá aí no interior paulista morando com seus pais. Como você espera obter algo remotamente parecido com essas experiências? E por mais romântico que eu seja, eu reconheço que isso é verdade. Mas mesmo considerando isso tudo, eu ainda acho que deve haver um jeito de interagir com a nossa realidade do dia a dia que torne ela mais significativa, interessante e que elimine essa sensação persistente de que a vida tá passando e a gente não tá vivendo. Pelo menos é o que eu acredito. E felizmente, aprender esse jeito de ver as coisas não requer voltar no tempo e pedir para seus pais serem desnaturados com você. Isso não é legal. Tem outras formas de conseguir isso que não envolvam traumas infantis. Elas envolvem, em vez disso, entender, talvez, o que é que torna uma experiência significativa, afinal. E a partir disso, talvez a gente consiga controlar um pouquinho as nossas próprias experiências.
Se você tivesse que me falar uma experiência universalmente interessante, algo que todo ser humano gosta de fazer e até de assistir outros fazendo, de um jeito ou de outro, o que você diria? E não é aquilo que você tá pensando. Eu até concordo que assistir o Casimiro reagindo a vídeos de culinária coreanos é uma possibilidade. Mas a resposta certa é jogar. Jogar é o mais próximo que a gente tem de uma atividade não diretamente relacionada à sobrevivência ou à reprodução que todo ser humano gosta, sem exceção. Isso é tão verdade que aquela palavra gamer que a gente usava um tempo atrás tá até caindo em desuso, porque a gente percebeu que hoje em dia literalmente todo mundo joga alguma coisa, até as senhorinhas da igreja jogam Candy Crush no celular depois do culto. Tem alguma coisa peculiar nessa experiência que parece um feitiço, todo mundo gosta. Acho que vale a pena a gente investigar o que é. Em primeiro lugar, um jogo é um desafio, né? A existência de algo ou alguém a ser superado é o principal elemento de qualquer jogo. Não existe jogo sem desafio. E tem alguma coisa naturalmente atrativa nisso, por algum motivo. Tem alguma coisa intrinsecamente recompensadora em fazer isso. Uma satisfação indescritível em vencer, superar obstáculos e alcançar um determinado objetivo. Em um jogo, geralmente é muito claro o objetivo que a gente tem a cada momento, as regras do que a gente pode e não pode fazer para alcançar esse objetivo, e mais do que isso, a gente sempre recebe alguma forma de feedback sobre o quão próximo a gente está disso, e portanto do que a gente pode fazer para melhorar. Eu sinto que essa clareza quanto ao objetivo e às regras do jogo é algo que a gente sente falta no restante da nossa vida. A nossa mente ansiosa anseia por ordem, por estrutura, e quando a gente enfim tem essas coisas, a gente tem uma sensação de controle, não sobre o resultado do jogo, que seria entediante, mas sim sobre nós mesmos, as nossas possibilidades de ação e a consciência de que a gente pode e tem meios de influenciar o resultado das coisas. É uma certa sensação de possibilidade que conversa muito com aquela nossa necessidade de relevância, de ter um contexto e as nossas ações importem e tenham um valor. Que se você já viu um desses vídeos anteriores, você sabe o quanto eu ressalto. Mesmo que seja um jogo, uma simulação passageira de outra realidade, essa sensação é real e quase viciante. E ela não é a única. Essa coisa de superar um desafio, de desenvolver habilidades para alcançar um objetivo, que por sua vez precede um novo desafio num ciclo de autoatualização ao melhor estilo aristotélico, também satisfaz o nosso desejo de crescer, de se tornar um ser humano mais complexo, de se definir por meio das próprias realizações, que é outra coisa pela qual todo coração humano pulsa em antecipação. Nesse ponto é como se no jogo se materializasse de uma vez só muitos dos elementos que todo mundo queria experimentar na vida, e escancarasse, por puro contraste, a ausência desses mesmos elementos na realidade que a gente de fato vivencia. Não surpreende que quando a gente joga, o tempo passa mais rápido, os problemas parecem mais distantes e a gente é levado para bem longe. É o jogo como exceção, como suspiro e como fuga do cotidiano. Um alívio efêmero de uma existência tediosa e majoritariamente insatisfatória. E eu sinto que a gente internaliza essa condição ao longo do tempo. A insatisfação e o tédio do dia a dia. A gente se acostuma e aceita o fato de que a vida é um filme ruim e parado, com alguns comerciais felizes. O que é bom, de certa forma. Mata de uma vez por todas aquela doença terrível chamada expectativa e silencia a sua irmã ainda mais perigosa, a esperança. Claro, a não ser que ela não precisasse morrer. A não ser que não precisasse ser assim. A não ser que fosse possível experimentar esses elementos, por mais cinza e insossa a realidade que se apresente para nós. Que fosse possível controlar a nossa experiência subjetiva dela sem precisar mudar ela. A não ser que um velho esperando no semáforo para atravessar a rua pudesse se tornar mais do que o simples dever cívico de ajudar o próximo, mas o desafio de criar uma experiência nova e bonita para ele. A não ser que encontrar um objeto perdido na rua ou na parede do banheiro não tivesse que ser uma obrigação maçante ou algo a ser ignorado, mas a chance de conhecer alguém novo, de testar a sua habilidade social ou de propiciar um retorno ao passado para alguém que talvez precise. Que ouvir a viúva amargurada do andar de baixo reclamar não seja apenas uma inconveniência desconfortável, mas também o convite para recriar do zero
Uma mensagem falsa, porém linda, do marido que já se foi, que alegrasse um pouco o coração atormentado que ela carrega. Eu sempre fico de cara com quão elaborada essa parte, sério, mano. Tão elaborada quanto a iniciativa de não apenas falar merecidamente mal do dono mal educado da quitanda, mas, tal qual um justiceiro mascarado, inventar pequenas punições mirabolantes que são hilárias. Mas essa parte eu não recomendo, ok? A Amélie claramente não usa seus poderes só pro bem. Ela parece saber intuitivamente que é possível sobrepor esses elementos a quase qualquer situação da realidade e com isso assumir o controle, tornar ela mais satisfatória, significativa e, pelo menos um pouco, mais feliz. Elaborar desafios, desenvolver habilidades, separar objetivos, se concentrar e se dedicar a eles. É assim que tudo parece chamar a atenção dela. É assim que ela transforma as coisas ao seu redor e as reveste desse encantamento e magia que a gente geralmente só encontra nos jogos. Nada disso que eu tô falando é exatamente novo. Talvez você já tenha ouvido falar do termo gamificação da experiência. Ficou um pouco na moda uns tempos atrás e surgiram vários aplicativos que prometem te ajudar a ser mais produtivo, fazer mais por mais tempo, etc. Mas eu não mencionei isso antes por causa desse viés de culto à produtividade que permeia essas coisas. Claro que aplicar esses elementos ao seu trabalho, aos seus estudos, é legal e pode de fato te tornar mais eficiente. E eu sei o quanto isso também é importante, para não dizer indispensável, nesse mundo histericamente produtivo no qual a nossa sobrevivência depende da nossa performance. Só que esse não é o ponto desse vídeo. O que me importa aqui não é a sua produtividade, é a sua relação com a sua vida. É a possibilidade de você se sentir melhor, mais realizado, de você viver e justificar a sua vida na realização concreta do presente e não na projeção ilusória de um futuro fictício que é vendido para você. E sim, nenhuma dessas coisas é fácil. Monitorar a realidade em busca de desafios, se empenhar neles, adquirir habilidades, definir objetivos, regras, imergir na experiência presente, tudo isso parece francamente difícil e trabalhoso. Olhando para Amélie, é engraçado perceber que nenhuma dessas coisas ela realmente precisava fazer. Sempre havia um outro meio mais conveniente. Seria muito mais fácil deixar qualquer objeto perdido na polícia, em vez de ir atrás disso ela mesma. Ajudar o senhorzinho a atravessar a rua só pra não ficar com peso na consciência e ir embora. Quanto às reclamações da viúva amargurada, acho que só ignorar e evitar encontrá-la no corredor seria o mais intuitivo. Ignorar e só continuar fazendo suas coisas, na verdade, seria uma resposta comum para quase todos os cenários do filme. É algo que vem fácil pra gente, a gente tá acostumado a fazer isso. A vida já é difícil o suficiente do jeito que é, por que eu precisaria de outros desafios? O que tem sentido, e muitas vezes a vida é tão sofrida, tão no fio da navalha, que dar um passo além é só impossível. Cada minuto, cada fagulha de energia tá comprometida com o básico do básico. Mas eu suspeito que, pra maioria que tá assistindo, isso é possível. E caso seja o seu caso, eu quero te alertar para um outro problema. O problema é que rejeitar as oportunidades de ação é rejeitar a complexidade da vida, sem a qual ela deixa de ser vida e se torna a mera sucessão mecânica de acontecimentos. É o encaixotamento da experiência humana, a submissão plena ao sistema burocrático e o fim de muito daquilo que nos torna humanos. O desafio, a criatividade, o novo, o imprevisível, o senso de realização e a empatia. De certa maneira, não surpreende que você esteja infeliz. Não surpreende que você sente que a vida está passando e você não está vivendo. Porque viver é crescer. Só não cresce quem já está morto ou quem nem pôde nascer. Então, não se prive de dar um passo além quando alguém te pedir um favor, de decidir se envolver um pouco mais quando você vê alguém que pode precisar de ajuda. Não se impeça de deliberadamente separar um tempo para desenvolver aquela nova habilidade e alcançar um objetivo, qualquer que seja, não importa. Não tenha receio de definir um novo desafio na sua carreira ou fora dela e de persistir nele até alcançar ou mudar de ideia. Eu garanto que vale a pena. Você é capaz de coisas enormes e incríveis, não tenha medo de encontrar elas. Elas estão esperando por você. Porque é na realização plena das suas capacidades que você encontra propósito, o seu propósito. E é assim que você assume o controle. É assim que você começa a fazer as coisas em vez de deixar as coisas acontecerem com você.
A vida é tipo um playground com várias pessoas e brinquedos diferentes. Não faz sentido você vir pra cá só pra assistir os outros. Tudo que eu falei nesse vídeo foi baseado em Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Um clássico da psicologia, uma pesquisa muito relevante de alguém que passou a vida tentando entender o que nos faz felizes. E um livro muito importante pra mim. Ele tem infinitamente mais coisas do que eu falei aqui e eu recomendo muito a leitura. Todos esses elementos que eu citei, que contribuem para o controle e qualidade da experiência e que são comuns em videogames, compõem o que o autor chama de estado de flow, ou experiência ótima. Ótima porque é o momento mais legal que a gente pode experimentar. Não é um nome muito criativo. Quando a gente experimenta o que ele chama de flow, a gente está numa atividade autotélica, que vem do termo grego telos, que significa finalidade, e significa uma atividade que tem o fim em si mesma, algo que a gente faz por apreciar a própria atividade e não só o que ela pode resultar. Aprender a sobrepor esses elementos às várias instâncias e situações da nossa vida é o processo de desenvolver uma personalidade autotélica e se tornar capaz de apreciar a vida pelo que ela oferece, sem a pretensão de que ela fosse o que ela não é. Alguém capaz de fazer isso geralmente aprecia o curso normal da vida cotidiana, é o que ele diz de muitas formas diferentes ao longo do livro, e o que sempre me vem à mente quando eu assisto a Amélie. Eu acho que parte da razão para esse filme me trazer conforto e ser um porto seguro para mim é essa sensação de que a felicidade não depende tanto do que eu tenho ou do que eu faço, mas da forma como eu me relaciono com isso. E ao mesmo tempo, o entendimento de que apreciar a vida é algo que pode ser aprendido e tá tudo bem se eu ainda não tiver aprendido totalmente. Por isso eu quis fazer esse vídeo relacionando essas coisas. Muito do que eu disse aqui é o que eu gostaria que tivesse me dito desde cedo. Eu não sei se isso é simplista da minha parte ou se você esperava algo diferente quando clicou aqui, mas se você extraiu alguma coisa de valor, eu já tô contente. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, eu reescrevi ele muitas vezes até que ficasse do jeito que eu imaginava. Então, caso você tenha gostado, deixa seu like, compartilha com quem você acha que pode gostar também, isso me ajuda muito. Se é a sua primeira vez aqui, considere se inscrever, porque eu planejo continuar fazendo esse tipo de vídeo. Caso você queira me apoiar nisso, eu te convido a visitar o meu Apoia-se. Lá eu planejo te dar acesso antecipado aos vídeos novos, fazer lives exclusivas pra gente conversar melhor sobre eles, e tem até o meu clube do livro pessoal, caso você tenha interesse. A partir de R$3 você já me ajuda a manter meu sonho vivo e recebe toda a minha gratidão. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, sua presença faz diferença, e até a próxima.